Bolívar, jogo contra o Figueirense, mas um jogo importante, mas principalmente depois do jeito que o Brasil acabou perdendo para o CRB, depois a gente teve a consciência do problema que teve gastronômico, mas o que se espera é que o Brasil resgate aquela postura dos jogos anteriores ao CRB, que era um Brasil que parecia já encontrar uma constância de rendimento e também de resultado. É verdade, boa tarde. Acho que primeiramente do jogo de Maceió, na verdade a gente não queria externar até para não estar colocando desculpa em resultados, mas da maneira que foi, até os atletas, alguns sentiram antes da partida, mas acabaram não comunicando e tinha jogador que com 20 minutos de jogo já não estava aguentando mais, olhava para o lado e eu acabei cobrando eles muito no intervalo, sem saber, porque era irreconhecível a nossa equipe, nível de marcação, os nossos últimos jogos fora de casa estavam sendo ótimos em todos os quesitos, marcação, transição ofensiva e era um time irreconhecível. Então, só após a partida que eu acabei ficando sabendo que vários atletas estavam debilitados e a gente sabe o calor que é em Maceió, o enfrentamento contra uma equipe que vinha com muitas dificuldades dentro de casa e infelizmente acabamos perdendo. Eu acho que a gente precisa agora somar pontos e eu falei para os nossos jogadores que a gente está num estágio da competição onde a gente precisa voltar a vencer novamente, a gente não tem sossego, tranquilidade, né? Cada partida que passa, cada rodada você precisa vencer, os resultados ontem foram favoráveis, a gente sabe que uma vitória que nos coloca aí numa condição boa na competição e acaba encostando na turma de cima e se distanciando lá do pessoal de baixo. E eu não tenho dúvida que a gente vai fazer um grande jogo. Eu acho que mostra o que foi os últimos jogos do Brasil dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, numa véspera de feriado, um horário bom, e eu tenho certeza que tem tudo aí para ser um grande jogo, mas um jogo de muita tensão, um jogo contra uma equipe que vem numa crise financeira, o clube, os jogadores abalados, mas a gente sabe que todo descuido nosso, a gente pode pagar caro por isso. Então, um jogo de muita concentração e sólido, como vem sendo os últimos jogos, para poder buscar um resultado positivo. A respeito do adversário, tu próprio falou que vem tendo uma crise financeira, né? Esse momento conturbado do Figueirense, tu acredita que pode ser um fator até que dificulte mais ainda a partida, pelo fato do Figueirense vir muito por baixo, necessitar muito da vitória? Tu acha que pode ser um fator que dificulte ainda mais o jogo para o Brasil? Sem dúvida. O torcedor que vem em campo, ele sabe que você vai ter um enfrentamento contra o lanterna da competição e a gente sabe que não é assim. O Figueirense tem uma tradição toda no futebol, um clube tradicionalíssimo, e o Brasil precisa fazer a sua parte. A gente tem que esquecer que o Figueirense se encontra nessa situação e a gente precisa fazer um grande jogo, um jogo de muita concentração, um jogo onde a gente vai ter que aproveitar novamente as oportunidades. E a gente sabe que houve uma troca na comissão técnica, então de repente pode mudar tudo aquilo que a gente já observou sobre o Figueirense. Então precisamos ter atenção logo no início da partida para que a gente possa ter concentração e poder vencer o jogo. Para o jogo de amanhã o Christian volta. Como joga o Brasil com o Christian e sem Christian? O Christian é um jogador que vem evoluindo muito, a gente acabou deixando ele fora da última partida, porque já vinha reclamando dos 2 tornozelos com dores e eu tive uma conversa com o departamento médico e com o próprio atleta. Os atletas nunca gostam de ficar de fora, mas era uma situação que a gente precisava corrigir, porque ele vinha mancando nos treinamentos e o rendimento dele estava muito baixo. Então, por isso, da maneira de deixar ele aqui contra o CRB. Um jogador que ofensivamente tem 1 contra 1 com muita velocidade, um jogador agudo, que vem melhorando defensivamente, precisa melhorar muito ainda. Eu sempre mostro comparações para eles de jogadores que estão em alto nível, né? que jogam nessa mesma função. Everton, esses jogadores, Alisson, jogadores de beiradas que ao mesmo tempo eles atacam e defendem com a mesma intensidade. E ele acaba tendo um pouco de dificuldade nessa recomposição, mas vem crescendo muito, já ganhou 5 quilos já de massa muscular aqui desde a nossa chegada. Jogador que vem evoluindo muito. Então a gente espera que com ele, junto com os nossos atletas, a gente possa fazer um grande jogo. É claro que o principal no futebol é ganhar, né, Bolívar?
Só que as vitórias do Brasil, principalmente as 4, né, em casa, é sempre 1-0, aquele sofrido, foi contra o São Bento no último lance. O que tu está trabalhando para justamente ter um pouco mais de tranquilidade nos jogos, para não sofrer tanto assim? Né? O que tu vem tentando fazer com que a equipe possa evoluir nesse sentido? Eu acho que não só o Brasil, mas todas as equipes, é muito difícil você ver um placar elástico hoje na Série B, né? A gente está podendo acompanhar jogos aí, onde o resultado do 1-1, 2-2, 2-1, 1-0, ele é muito constante dentro da competição. Eu acho que o nível é muito equilibrado. Eu acho que para que você possa ter um jogo mais tranquilo, você precisa aproveitar de uma maneira melhor as oportunidades que você tem. E a gente vem criando oportunidades dentro das partidas, né, para que a gente possa fazer um resultado mais confortável. Então, ter concentração na hora que tiver uma oportunidade para poder finalizar bem, poder dar poucas oportunidades ao adversário e coisas que a gente vem fazendo aqui dentro de casa. Eu acho que o mais importante de tudo é você saber que está criando e precisa ser um pouco mais decisivo nesse momento, ser mais frio no momento de poder fazer um gol, para que você possa ter uma tranquilidade maior dentro do jogo. Em que ponto tu vê o nível do Brasil em termos de construção do jogo? A gente tem visto trabalhar bastante, o Brasil tentando sair de trás. Até ontem tu fez um trabalho com o Leandro Leite, já puxando perto dos zagueiros ali e empurrando mais o Luz. Mas em que ponto tu acha que o Brasil está mudando esse estilo, né, de sair daquele jogo bem direto que o Brasil tinha característico, de agora conseguir ter mais uma constância em um jogo de construção? A gente vem evoluindo. Eu sempre falo que o Brasil tinha uma maneira, e vocês puderam acompanhar muitos anos aqui, de uma ligação direta, de brigar pela uma segunda bola. O próprio torcedor estava acostumado com isso. E a gente vem conseguindo mudar, e os atletas vêm fazendo isso nos jogos, né? Principalmente dentro de casa. Fora de casa a gente vem conseguindo também. Até então a gente vem tendo bons resultados fora de casa, tirando o CRB. Por essa construção, né? Porque quando você enfrenta uma equipe onde você precisa propor, você precisa ter toda uma construção, desde o sistema defensivo, passando pelo meio-campo. E a gente vem tendo nos jogos fora de casa e dentro de casa uma porcentagem de posse de bola muito alta, muito parecida com o que o adversário nos propõe, né? Então, essa construção ela precisa ser trabalhada, precisa ser treinada. Os atletas acabam entendendo muito bem e vem gostando dessa nossa postura. Por isso que eu acabo enfatizando muito nos meus treinamentos esse tipo de trabalho, e os jogadores vêm respondendo muito bem. Então esperamos novamente ter um jogo bem equilibrado, mas um jogo onde o Brasil precisa propor e precisa buscar a vitória. Guilherme Queiroz está no bid, né? Queria saber se pretende utilizar esse jogador já na partida de amanhã, e em comparação ao Rodrigo Alves, né, as características diferentes, o que tu acredita que vai mudar na equipe em relação ao Rodrigo Alves e ao Guilherme Queiroz no comando de ataque? São dois jogadores, na verdade, o Rodrigo e o Queiroz, jogadores de muita mobilidade, de um falso 9, características que eu gosto de atuar, de a gente poder ter um ataque de muita mobilidade, com muita velocidade. Queiroz um pouco mais finalizador, um cara que é mais decisivo nesses momentos de finalização. O Rodrigo, um jogador que tem um contra um com mais força, arrastando mais o adversário. Então, são jogadores que podem atuar junto também numa linha da frente, os dois jogadores com muita mobilidade. Então, a gente fica feliz que já tem ele no bid, já pode contar com ele. Então, a gente acabou treinando ontem de duas maneiras, né? Jogando com o Diogo por dentro e depois com o Queiroz junto com o Rodrigo. Então, eles estão sabendo já de possíveis situações que podem acontecer dentro da partida, para que a gente possa utilizar esses jogadores. Bom, depois da partida contra o CRB, tem um período de uma semana, né? Até a próxima partida contra o Figueirense amanhã. Como usou esse período para trabalhar com o grupo? A gente trabalhou, eu procuro trabalhar sempre todos os quesitos que eu acho importante dentro de uma partida, e aquilo que você acaba sofrendo, principalmente na última partida que a gente teve, né? Os gols que a gente levou foram gols onde a gente acabou não definindo marcação dentro da área em cruzamentos, e isso acontece na Série A do Campeonato Brasileiro, jogadores com muita capacidade e acabam sofrendo muito com isso. São detalhes que não pode acontecer. Ontem, no final do treinamento, eu acabei fazendo um trabalho específico de definição de marcação em cruzamentos, e a gente sabe o quanto é importante isso,
porque eu sempre explico para eles que quando se tem um cruzamento de linha de fundo, a bola ela precisa de alguém para poder empurrar lá para dentro, ela não vai sozinha. Então, você precisa definir muito mais o atleta do que a bola, porque é ele que vai colocar lá para dentro. Então, essa concentração, às vezes, ela tá deixando a desejar nossa, porque a gente precisa, às vezes, concentrar no atleta e tá deixando de concentrar e tá ficando muito mais focado na bola. Então, a gente acabou já melhorando isso para que a gente não possa sofrer novamente. Falasses, Bolívar, anteriormente, na questão de como jogava o Brasil, né, que era mais uma ligação direta, buscando a segunda bola. E o Brasil tem jogadores, né, que jogaram assim aqui, né? Tem o Camilo, tem Jogo, tem o Leite, enfim. Até acostumar, né, tu entende que leva tempo ainda, já está entrando na cabeça do jogador essa nova maneira do Brasil jogar, ou buscar esse equilíbrio, né? Como é que tu está vendo isso aí já nessa segunda parte da competição? Não, eu acho que já acostumou pelos jogos que a gente vem tendo, principalmente jogando dentro de casa, a gente vem tendo uma construção bem considerável. Eu acho que acabou já mudando essa maneira de atuar. Esses próprios jogadores estão trabalhando dessa maneira e gostando muito, porque não tinha esse costume de fazer essa construção desde o sistema defensivo, esse passe entre linhas, e a gente tem jogadores do meio para frente que tem muita construção, que tem muita qualidade técnica, que tem muita aproximação. Então você não pode deixar de usar uma força que você tem de jogadores de mobilidade, jogadores de muita velocidade e de um jogo apoiado. E o Brasil tem isso hoje, por isso que a gente vem utilizando muito nos treinamentos, para que isso possa ficar automatizado já na cabeça dos atletas. E a gente vem realizando isso muito bem e esperamos dar sequência novamente contra o Figueirense amanhã, para que a gente possa construir aí uma bela vitória.